Fala, fala, gurizada medonha! Estamos aí no dia 21 de julho, um dia quente, um dia muito quente, um dia atípico do inverno do Rio Grande, não é verdade? Então a gente está aí, dia 21 de julho, com a turma 222 do Colégio Romano Senhor Bom Jesus. Sejam bem-vindos. Estamos na nossa aula online. Vou abrir aqui a tela para ver quantas pessoas nós temos aí. 15 pessoas. Olha só que galera bonita, né? Tá chegando mais gente. Então, enquanto chegam as pessoas, enquanto estão chegando, estão se incorporando aí ao nosso grupo, eu vou convidar vocês para a gente começar, ou melhor dizer, continuar com o processo que vai desencadear na independência do Brasil. Esse processo que vai transcorrer, vai chegar até a independência do Brasil, a gente está vendo aí, durante esses dias de aula, a gente está vendo que houve uma certa trajetória, né, para as independências da América Latina. Funcionou como um efeito dominó, todas as coisas que estão acontecendo aí no século XVII, XVIII, né? Todas as transformações, as revoluções de pensamento, as rupturas de amarras, né, que estão ocorrendo, essa luz que está iluminando a razão das pessoas, das sociedades. Olha que bacana isso. Então, tudo está conectado, gurizada. Então, a gente estudou o iluminismo, né, com o desenvolvimento da razão, com o desenvolvimento, né, do homem crítico, o desenvolvimento científico, né, quer dizer, as explicações para os fenômenos naturais, as explicações para os fenômenos sociais, a organização social, né, a concepção de homem, né, o que nós somos, né, para onde nós vamos, né, o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento o desenvolvimento financeiro, né, o desenvolvimento capital, o início do capitalismo, das revoluções, a revolução industrial. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo no planeta. E é obviamente que isso vai respingar no Brasil do século XVII, do século XVIII. Isso vai respingar, essas ideias, elas vão acabar chegando por aqui através de livros, jornais, folhetins, através da oralidade, ou seja, as pessoas vão falar sobre as coisas que acontecem na Europa, as pessoas que viajam, as pessoas que trazem essas informações. Então, meus queridos, sejam bem-vindos ao movimento de independência do Brasil. A gente, no último encontro, falou sobre os movimentos de revolta que vão ser chamados de nativistas. Esses movimentos, então, eles não têm nada a ver com independência. Eles são movimentos que são pontuais, eles ocorrem especificamente em localidades, né, e são movimentos elitistas, né, são movimentos de uma elite que está de saco cheio aí, né? Desculpem a expressão, mas do quê? Da cobrança de impostos, né? Estão cansados, por exemplo, de serem explorados pelos portugueses, querem rever essa possibilidade, né, de pagar menos imposto, de poder escravizar índios. Então a gente viu as revoltas nativistas ocorrendo com os irmãos Beckman, revolta nativista na região de Vila Rica, revolta nativista que envolve aí, né, Pernambuco, né, para saber qual das duas vai ser capital, se é Olinda ou se é Recife, né, a revolta dos mascates, a questão da revolta dos emboabas. Então, tudo isso foram revoltas nativistas. Agora, houve, professor, também revoltas que eu li lá no capítulo, né? Que capítulo é mesmo? Que capítulo é? O capítulo 17. Eu li no capítulo 17, professor, o capítulo da independência do Brasil, que haviam revoltas emancipacionistas. E aí vem a grande questão. Da onde surgiram? Como foram inspiradas as revoltas emancipacionistas? Aí tu tem que saber, tu tem que entender, tu tem que te lembrar que nós falamos sobre a independência dos Estados Unidos. Que nós falamos sobre as revoluções inglesas que ocorreram bem antes disso. A gente falou sobre a independência do Haiti, a independência dos libertadores da América, né? Simão Bolívar, San Martín, esses caras que vão fazer com que a América, né, pipoque de independência, e as independências republicanas, inclusive, da América.
o presidencialismo nos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana, os debates, vocês provavelmente já leram sobre e já sabem, porque estudaram lá no ensino fundamental, sobre a Revolução Francesa, porque é conteúdo que nós iremos estudar ainda no próximo capítulo, né? Depois desse aqui, perdão, vamos falar sobre a Revolução Francesa. Então, veja, todas essas ideias acabam fervilhando, chegando no Brasil quando, no final do século XVII, ou melhor dizendo, no final do século XVIII e início do século XIX. Final do XVIII e início do XIX. É justamente nesse período que eu te convido para a gente emergir, para a gente dar o tibum, para a gente poder discutir agora na nossa aula, né, onde a gente vai observar as revoltas emancipacionistas, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa discutir melhor e eu ir mostrando para você os slides, né, e discutindo o tema. Vamos nessa. Eita. Vamos nessa, então. Revoltas emancipacionistas, né? Elas ocorrem no final do século XVIII, início do século XIX. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Essa introdução que eu fiz, está todo mundo... Tá, meu áudio está funcionando legal aí? Estão ouvindo bem? Sim. Beleza? Pô? Sim. Tá, show de bola. Então vamos lá. Qualquer coisa, dá um grito aí, tá? Me chama aí para conversar. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando comigo aqui, vamos ver. Não. Cancela. Tá? Melhor falar comigo, porque daí eu não tô vendo o chatzinho aqui, né? Não conseguindo ler, né? Então, se quiser alguma coisa, pergunta em voz alta, que daí eu paro e explico a revolta, certo? Então, vamos lá. O objetivo das revoltas, vamos sumir aqui. O objetivo da revolta, eles eram de independência. A palavra emancipação é tornar-se independente, é não ser mais submisso a, né, alguma coisa. E, na verdade, aqui é submisso a quem? Submisso à metrópole. A metrópole é Portugal. Então, o objetivo maior desses caras era justamente tornar-se independente, poder fazer as relações econômicas, sociais, todas de maneira a não depender mais de Portugal. Isso dava um brilho, um ar de nacionalismo. Então, algumas revoltas vão ter este cunho, essa característica, que a gente vai chamar de nacionalista. Alguns historiadores vão dizer que esse nacionalismo aí, na verdade, não é bem um nacionalismo, né? Que não chega a ser um nacionalismo. Outros vão dizer que é. Então, a gente deixa ali nacionalismo. Influenciados pelo iluminismo, independência dos Estados Unidos, independência da América Latina e a Revolução Francesa. Deixa eu ver, tem mais um querendo entrar aqui, é o Pedro Gustavo. Chegar mais. Então, vamos à primeira revolta emancipacionista. Essa vocês conhecem, porque essa é feriado, né, velho? Essa aí tu fica de banda em casa. Quer dizer, tá de banda em casa já há bastante tempo, né? Não precisa de feriado para ficar em casa agora, tá em casa direto. Mas essa aí, a gente passou por ela, dia 24 de abril. Eu estou falando da Inconfidência Mineira, estou falando do cara que parece muito com Jesus Cristo. Esse cara se chama Tiradentes. Então, qual é a causa da Inconfidência? Aliás, alguém de vocês aí poderia me dizer o que significa a palavra inconfidente? Inconfidência? O que ela significa? Estou esperando. Inconfidência. Seria traidor? Traidor. Cagueta. Aquele que entrega. O fofoqueiro. Né? Aquele que falou, que deu com a língua nos dentes. Este Infiel. mesmo. Infiel. Muito bem, muito bem. É o Tiagão que tá falando comigo? Aham. Então é isso aí, Tiago. Acertou. Meu,
quem é esse cara que vai entregar o movimento, né? Quem é esse cara que vai tentar se salvar, né? Esse cara, então, vai levar à morte do senhor Tiradentes, que vai ser, além de morto, esquartejado. O que é esquartejado? O cara vai ser tirado, desmembrado dos seus pedaços, e cada pedacinho dele vai ser distribuído numa parte de Minas Gerais, para provar o seguinte: aqui tem alguém que manda, e esse alguém é Portugal. Então, as causas dessa revolta, né? Ela se organizava em tabernas, né? Esses caras estavam... Tabernas era como se fossem uns botecão, assim, da noite, né? Então, os caras se reuniam nessas tabernas e discutiam. O imposto é muito alto, os caras estão levando todo o nosso dinheiro, todo o nosso ouro, estão proibindo a gente de fazer produção de manufatura. Quer dizer, tudo isso é contra a gente. E o mundo inteiro está vivendo um processo que é um processo extremamente importante, que é chamado de iluminismo, que é um processo extremamente racional. E o mundo inteiro, só a gente está sendo explorado. Está na hora da gente tomar, está na hora da gente tomar uma posição, está na hora da gente fazer a diferença, né? Está na hora da gente fazer a revolução, nos tornarmos independentes. Então, este movimento é o movimento da elite mineira, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O objetivo deles era tornar o Brasil uma república. No fim ao pacto colonial. O que é o pacto colonial? Só para lembrar vocês, tudo que a colônia fazia, ela tinha que entregar para a metrópole, que era Portugal. Então, todo o lucro vai a Portugal, né? Quer dizer, toda a matéria-prima vai para Portugal, Portugal distribui essa matéria-prima e nos vende o produto manufaturado. Então, a gente está sempre sendo explorado o tempo inteiro. Então, os caras queriam isso. Queriam o quê? Criação de manufaturas, estímulo ao desenvolvimento industrial no Brasil, de manufaturas, criação de universidades no Brasil, porque a gente precisava ter universidade, porque somente a educação, segundo esse pensamento liberal de independência, somente a educação liberta. Aliás, queridos alunos, eu quero dizer a vocês que e isso também é uma bandeira minha, é uma bandeira dos professores, principalmente, é uma bandeira de toda a categoria que estuda. Somente o estudo vai te libertar. Somente o estudo vai te tirar das profundas trevas da ignorância. Então, estuda, meu velho. Vai ler o que tu gosta, vai fazer o que tu gosta, mas estuda. Não fica sendo pau-mandado dos outros, tá? Então, queridos, eu quero dizer que a universidade era uma luta desses caras. Eles tinham uma bandeira, uma inscrição que até hoje ela é importante. Esses caras eram maçons, tá? A maçonaria é esse grupo, essa confraria, né, que da elite, né, que se, digamos, que se reúne, se coopera, né, se organiza para a benfeitoria, para as lutas pessoais, regionais, né, do status quo. Esses caras tinham na bandeira escrito o seguinte: libertas qua inceratamen. Isso em latim quer dizer liberdade antes que tardia, liberdade de pensamento, liberdade econômica. Era uma filosofia liberal, né, burguesa. Vejam que a república que esses caras defendiam, ela era uma república, mas eles não questionavam uma coisa que não aparece aqui. Eles não questionavam a escravidão. Então, eles queriam uma república colonial, com desenvolvimento para manufaturas, com universidades, para brancos e ricos, certo? Então, muito cuidado com isso. Este era o pensamento dos Inconfidentes Mineiros. Essa vai ser, então, denunciado por Joaquim Silvério, esse aí que vai ser o cagueta, vai ser o delator, né? Tá aí a imagem, né, do esquartejamento do senhor Tiradentes. Depois aqui tem uma charge interessante, tá? O Tiradentes do céu, né? E até hoje é feriado, dia 21 de abril, eu falei 24, desculpa. 24 de abril, aniversário do meu irmão. Dia 21 de abril. E aí tem ali o seguinte, ó, tá o Tiradentes ali e o anjo tá dizendo aqui, ó: foi este o Brasil que você morreu, Tiradentes? Por esse Brasil aí que você morreu?
E aí no Brasil tem escrito o seguinte: marginalização, corrupção, violência, miséria, fome, tráfico, desemprego, rachadinha, e aí vai, né? Quer dizer, será que é isso? Por isso que tu morreu, Tiradentes? Aliás, observe em Tiradentes. Chegue mais perto do computador, chega mais perto aí do teu celular, dá um zoom. Ô, senhor, Ah, tô compartilhando tela. tô. Eu não consigo ver. Pera aí, vou sair aqui e vou entrar só um pouquinho. Vocês estão vendo a tela, pessoal? Eu tô vendo. Ah, então Tô tá. vendo. Então eu vou fazer a pergunta de novo aqui, ó. Com quem está parecendo o Tiradentes? Com Jesus Cristo sendo crucificado. Perfeito. Inclusive, do lado de Tiradentes. Melhorou aí, Bernardo? Conseguiu? Agora foi. Beleza. Então, olha aqui, ó. A imagem, ela remete ao cara do lado aqui, ó. Remete a Jesus, remete a Jesus. Então, obviamente, isso aqui é um desenho, é um quadro, né? Está aqui a imagem de Jesus. Este cara, digamos, esse líder, este mito que vai ser criado em torno de Tiradentes, né, é o mito do nacionalismo. A tentativa de criar uma imagem nacionalista de alguém que lutou pela liberdade. Mas essa liberdade, ela, antes que tardia, que é o que estava na bandeira, né, de Minas Gerais ali, que vai ser a bandeira de Minas, né, é uma liberdade meia boca. Porque, na verdade, os escravos aí, né, que eram, na maioria, negros, não vão estar neste, digamos, com esse propósito. Nós temos a Conjuração Carioca. A Conjuração Carioca, ela ocorre em 1794. É uma outra revolta colonial de emancipação. Mas essa revolta, ela é muito diferente da... Por exemplo, ela não tem a articulação de ideias, ela não era uma elite. Essa revolta, ela é uma revolta, digamos, de pensamentos, né? E como assim? Existia uma sociedade literária, né, bem fechada, que se reunia sempre na biblioteca do Rio de Janeiro, lembrando que Rio de Janeiro é a capital, é o Distrito Federal no Brasil. Então, essa sociedade literata, né, de literatas, literária, ela fazia leituras sobre livros que vinham da Europa, sobre as ideias iluministas, e começaram esses caras a questionar o império, a questionar a monarquia, o monarca, o poder do monarca, a questionar a política no Brasil, a questionar a nossa dependência a esse regime que era chamado de regime do antigo regime, né? É um regime de pacto colonial. E esses caras começaram a escrever algumas coisas, né? Começavam a escrever, tipo, panfletos, folhetins, e isso acabava circulando. Como é que funcionava? Isso era muito comum, né, na sociedade brasileira. Não existia jornal, perdão, não existia televisão, não existia rádio, né, cara? Então, todas as notícias, todas as ideias, elas circulavam em papel. Eu até vou interromper aqui, para a gente poder conversar de olho no olho aqui. Então, as pessoas pegavam os livros, né? Pegavam os panfletos e começavam a ler isso aí. E pegavam e liam para outras pessoas. Era a coisa mais normal do mundo acontecer, por exemplo, de alguém chegar numa praça, por exemplo, chega na praça, sobe num banco e começa a ler. Aqui, as ideias e tal. E lê uma reportagem, lê um folhetim, lê um livro. Os pais, né, a gente vai ver isso muito em quadros do século XVIII, do século XIX, os pais reunidos numa sala, ou a mãe, com o livro aberto, lendo esse livro para a família, que está ali sentada ao pé da lareira, né, num quadro pintado. Então está ali a família toda sentada ao pé da lareira, olhando a mamãe, e a mamãe lendo uma história. Pode ser uma história, pode ser história, pode ser uma reportagem, pode ser uma ideia. Então, tu imagina o imaginário dessas pessoas. Vocês, provavelmente, papai, mamãe, ou Dindo, ou Dinda, devem ter lido para vocês quando vocês eram pequenos. E vocês ficavam o quê? Depois pegavam o gibi
Pegavam o livro e ficavam inventando história, não é verdade? Então, a cabeça, o imaginário popular sobre as ideias iluministas, sobre ideias sobre o homem, antropocêntricas, humanistas, sobre ciência, sobre discordância da questão da fé cristã, essas ideias todas circulavam de maneira que essa sociedade literária causava um certo transtorno para o Império também. E aí o que o Império faz? O Império, descobrindo isso, vai lá e essa sociedade ela é fechada, né? Essas pessoas, então, não são presas porque não tem prova, porque fica no campo das ideias, né? Mas elas são fechadas. Elas não são proibidas de se reunir novamente. Então, essa foi a conjuração carioca. E aí vem a conjuração baiana, gurizada. Olha só, como é importante isso. A conjuração baiana, essa sim. Essa aí, se tiver alguma conjuração, alguma revolta importante no Brasil, que foi extremamente contundente e que foi muito mais universal, foi essa. Ela também pode ser chamada de revolta dos alfaiates. Lembrando que alfaiate é o cara que faz o quê? Faz roupa. Não é um cara rico. É um cara de classe média. Né? Alfaiate é um cara que pode ser um costureiro. É um cara de classe média baixa. Não é ninguém ricaço. Certo? E qual era a ideia da conjuração baiana ou da revolta dos alfaiates? Era tornar o Brasil um país sem desigualdades sociais. Eita, 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 eita. Aí entra um valor que não constava em nenhuma das outras que a gente viu até agora. O que é? Acabar com as diferenças sociais e acabar, por exemplo, com o escravismo. Então, isso está na pauta. E onde é que ocorre a revolução, a conjuração baiana? Ai, professor, é óbvio que é na Bahia. Cara, eu estou falando do estado que tem mais pretos por metro quadrado. É a Bahia. Meu, todos os escravos chegavam da Bahia. A Bahia é o porto, a Bahia foi a primeira capital. A Bahia, nós temos um imenso fluxo de comércio de mercadorias, né? É muito importante para o Brasil. E a Bahia, de repente, começa a buscar uma independência, a buscar uma liberdade econômica de comércio, de produção de manufatura. Eles começam a exigir, por exemplo, que seja fundada uma universidade, escolas para as pessoas, que todos os níveis sociais sejam reconhecidos como dignos. E isso, então, minha gente, é inspirado na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa fala do quê? Liberdade. Liberdade de quê? Liberdade econômica. Liberdade econômica. Liberdade econômica. Liberdade econômica. E ela fala sobre igualdade. Igualdade jurídica. Igualdade jurídica. Muito cuidado, porque algumas pessoas falam, a Revolução Francesa fala sobre igualdade econômica, todo mundo tem que ter. Não. Ela fala sobre igualdade jurídica. Todos têm que ter os mesmos direitos. Isso não significa que todos têm que ter a mesma posse financeira, né? O mesmo status financeiro. Não. Todos têm os direitos, né? E fraternidade. A fraternidade é o quê? Fraternité. A fraternité é poder olhar para o rico e ficar numa boa, dizer, pá, que legal, um dia eu quero chegar lá, né? Então, é poder conviver dentro de um conjunto, de um Estado com leis que possam arregimentar esse Estado, que possam organizar esse Estado, que possam dizer que esse Estado tem regras, que esse Estado tem que esse jogo, na verdade, ele tem um padrão, que é o jogo democrático, que é o jogo das relações sociais, que é um jogo republicano, por exemplo, que é o que queria, né, esses alfaiates. Queriam que uma república livre, com comércio livre, com igualdade de direitos e que pudesse conviver fraternalmente. Tá compreendido? Então, a conjuração baiana, ela é muito mais, entre aspas, democrática em termos de igualdade e desenvolvimento social do que a conjuração, do que a Inconfidência Mineira. A gente vai ver agora. Eu preparei aqui. Ah, tá. Vamos falar sobre os líderes dela, né?
Então, falando sobre os líderes da Conjuração Baiana, nós temos aí o João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, que é um alfaiate, e mulato. Lembrando que mulato é uma expressão, digamos assim, um pouco pejorativa. Por quê? Um pouco não, muito pejorativa. Porque lembra mula, que é um negro forte, né, que ele pode fazer muito mais força do que outro negro, que é muito mais valorizado que outro negro, porque ele é um pouco mais claro que outro negro. Então, eram chamados de mulatos. Então, aí nós temos dentro do movimento o quê? Negros, né? Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas Amorim, soldado e também negro, e entre outros, todos muito pobres. Todos esses líderes da revolta dos alfaiates, pobres ou de classe média baixa. Ampla participação popular e nós vamos ter uma repressão de Portugal muito forte para acabar com essa revolta. Tu pode até acabar com a revolta. Tu acaba com a revolta, mas tu não acaba com as ideias. Certo? Então, a revolta pode ter um fim, mas as ideias não vão ter fim. E aí, vamos ver aqui nesse gráfico que eu preparei aqui, nesse quadro, para a gente observar o seguinte, ó. Conjuração mineira, né, que ela vai ser, digamos assim, não vai ter a participação dessa liberdade econômica, social, jurídica dos escravos, e a Conjuração Baiana, que vai ter a participação de escravos. Então, vamos lá. A Conjuração Mineira, ela ocorre em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798. Então, na verdade, aí são 10 anos de diferença, né, quase, de uma para outra. Tá? A Conjuração Mineira, ela é objetivamente, ela vai ser inspirada na independência nacional, vai querer independência nacional, a baiana também. É influenciada pela independência dos Estados Unidos, que ocorre antes da Revolução Francesa, onde está inspirada a Conjuração Baiana. A influenciada ideologicamente pelo iluminismo, as duas são influenciadas pelo iluminismo. A Conjuração Mineira está muito indignada com a crise da mineração, então é uma revolta de elite, que está criticando a crise da mineração. Já a baiana era a antiga capital do Brasil e está com uma crise de abastecimento muito forte, então está aí a grande motivação local. As lideranças mineiras são elite e as lideranças baianas não são elite, pelo contrário, são camadas médias e populares. A gente viu isso aqui. Por isso que a mineira vai ser chamada de uma revolta, uma conjuração moderada, porque ela vai ser feita pela elite. Já a Conjuração Baiana ela vai ser radical, ela vai ser contundente, ela vai marcar muito mais na paleta do Estado português, mas o Estado português vai saber controlar, certo? Nós temos aí a última revolta, que a gente pode chamar revolta emancipacionista, que foi a Revolução Pernambucana. Essa sim, também de elite, ocorrida lá na região do Nordeste, vai envolver os estados do Alagoas, né, o estado da Paraíba e o estado de Rio Grande do Norte. Essa revolta, essa revolução, na verdade, a causa dela é a decadência econômica da região, não esquecendo que a região do Pernambuco foi muito importante na produção de açúcar, certo? Então, ela vai ser uma revolta, uma revolução contra a cobrança de muitos impostos dos portugueses. Lembre que a gente viu também que teve a disputa lá dos comerciantes locais portugueses em Recife, que vão explorar a economia de Pernambuco. Os rebeldes tomam o poder, durante 2 meses tornam Pernambuco independente, né? Então, há uma proclamação da República Pernambucana, né, com liberdade de religião, liberdade de expressão, abolição de impostos sobre gêneros básicos, mas por isso que ela é uma revolta elitista, né? Ela permanece com a escravidão. Vejam bem, Pernambuco consegue fazer a sua revolução, consegue se tornar independente do Brasil, nós teríamos um país chamado, né, Pernambuco, né? Como é que era o outro nome? Agora não me recordo. Mas nós teríamos um outro estado no Brasil, se não fosse a repressão impetuosa também da coroa, assim como foi no Rio de Janeiro, como foi lá na Bahia, com a Conjuração
baiana, vai acontecer a mesma coisa com os pernambucanos. O Estado português vai chegar lá, vai acabar com essa palhaçada toda, né? E vai tornar aquela região de novo submissa a Portugal. Acabou, professor? Acabou? Acabou? Não, claro que não, meu querido aluno, porque a gente falou só sobre elite, falou sobre os pobres das cidades e tal, mas nós temos também a população indígena que vai fazer algumas revoltas importantes tentando se livrar de Portugal. Então, a Confederação dos Tamoios, de 1562 a 567, que são os índios que vão se associar com os portugueses, com os franceses, contra os portugueses, né? Nós vamos ter a Guerra Guaranítica, que envolve aí o Tratado de Madrid, de 1750, e vocês vão lembrar disso, né? Porque o Sul vai trocar os estados e nós vamos ter a grande traição e a revolta do nosso Sepete Araju, aqui na região das Sete Povos das Missões. As revoltas africanas, revoltas de resistência, né? Revoltas pela independência também deste povo, contra a escravidão, maus tratos, humilhações. A gente viu, tem um videozinho. Aliás, se tu não entrou ainda, entra lá no canal do Prof. Prof.Jairo Brum, lá no YouTube. Esse vídeo aqui já vai estar no YouTube daqui a pouco, né? Então, curte. Temos vários vídeos lá para o segundo ano, inclusive falando sobre resistências africanas e os quilombos. O quilombo do Palmar é uma incrível resistência africana que tem a figura desse cidadão aqui, que se chama Zumbi dos Palmares, né? O Zumbi, então, vai ser considerado feriado nacional dia 20/11, né, de todos os anos. Aqui no Rio Grande do Sul a gente não faz feriado, o Congresso, a Câmara aqui resolveu não dar feriado, mas em São Paulo, por exemplo, é feriado daquele estado, o Dia da Consciência Negra. Então, os africanos, assim como os índios, tiveram um papel fundamental, preponderante também na resistência contra o Estado português, contra o Pacto Colonial. Certo, pessoal? Dúvidas? Deixa eu tirar uma foto aqui. Dúvidas? Nenhuma, senhor. Ah, nenhuma dúvida. Então vocês estão por tudo, estão por dentro de tudo que está acontecendo. Aqui, ó, Chiquinha. Manda um oi aí pra galera. E aí, galera, tudo bem? Chiquinha é a cachorrinha que não sai do meu lado aqui, ela sabe mais história do que eu já, tanta aula que ela assistiu. Bem, pessoal, eu desejo a todos um excelente dia. Na quinta-feira, a gente já começa a discutir a independência do Brasil. Então, não deixe de participar da nossa aula, quinta-feira agora, próxima, né? Vulgo depois de amanhã. Nós iremos discutir aí a independência do Brasil. O governo joanino, o governo de João no Brasil, como é que o João chega no Brasil, o que ele veio fazer no Brasil, João, e a FR. Quem é a FR? A família real. E mais, vem uma galera junto com a família real, mas uma galera de vagabundo, tudo da elite portuguesa. O que essa gente vem fazer no Brasil? Será que esses portugueses todos vieram para cá para transformar o Rio de Janeiro no lugar onde se fala chiado? Será que essa gente veio para cá de férias, passar um Réveillon na praia de Copacabana? Então, se tu tá curioso para saber o quê e não pode me acompanhar depois de amanhã na aula, eu convido a ti que leia capítulo 17. Né? Leia o 17, que vai ficar por dentro. Se tu não leu ainda, vai lá e lê. Faça os exercícios, né? Discuta ele comigo no nosso próximo encontro, que eu vou tentar te mostrar como é que foi a chegada dessa família real, a chegada de toda a nobreza portuguesa, a vinda às pressas para o Brasil, né? Saindo correndo lá da Europa. Por que eles fugiram da Europa? Né? Por que chegaram no Brasil? E quais foram as características? E o que isso importou para o Brasil? Quer saber um pouco mais? Participa da nossa aula. Te conecta curte nosso vídeo. Curte os meus vídeos, por favor, porque só assim vocês vão ver esses vídeos rolando nos feeds de notícias
do mundo da internet. Certo, pessoal? Beijo para todos. Se cuidem. Valeu, sou. Aquele abraço. Falou! Tchau, Sam. Salve, senhor. Tchau, 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 tchau. Valeu.